Olá pessoal, boa tarde. Vamos já começar mais uma live, conversando hoje sobre deficiência intelectual e síndromes infantis, fazendo oficialmente o lançamento de um curso de formação à distância, que vai abordar essa mesma temática, a deficiência intelectual, no eixo de compreensão das síndromes infantis, algumas das principais síndromes infantis, entendendo como um diagnóstico independente, mas também uma condição comórbida de muitos outros quadros diagnósticos. Então hoje vamos conversar sobre a deficiência intelectual e falar rapidamente de algumas síndromes, porque são muitas, que serão contempladas nesse novo curso de formação que a gente está lançando hoje, oficialmente hoje. Nós estamos com um projeto da Mais Estímulos, que é Mais Estímulos Formação à Distância, onde já estamos no 5º curso lançado nesse projeto. Começamos pelo curso de Compreendendo as Singularidades do Autismo, depois lançamos TDAH e Estimulação Cognitiva, em seguida a Estimulação Sensorial, Desenvolvimento Infantil e Aprendizagem, e na semana passada a gente lançou o curso de Atendimento Educacional Especializado, Estratégias Lúdicas e Atividades Complementares e Suplementares, onde a gente falou nos vídeos acerca de tudo voltado a esses quadros de não só dos diagnósticos, mas como das estratégias. E hoje lançando oficialmente o curso de Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis. Antes de começarmos a falar sobre esse tema, eu queria explicar rapidinho como está acontecendo esse nosso projeto de formação à distância. Os cursos acontecem com vídeos que são gravados por mim, todos gravados por mim. Esses vídeos eles são disponibilizados no grupo de cada curso ou no privado de cada participante. E são vídeos que duram entre 9 e 12 minutos, 10, 12 minutos, e você pode estudar em casa, no seu tempo, organizando o seu horário, né, dentro do que você consegue fazer na sua organização. A gente optou por fazer essa formação à distância com vídeos gravados, porque aí fica mais fácil para cada participante se organizar de acordo com o seu tempo, com o seu horário. Junto com os vídeos, a gente também disponibiliza um material em slide para servir como material de consulta durante a execução da atividade. Para cada vídeo, a gente lança uma atividade com 2, 3, até 6 perguntas. Então, por exemplo, o curso de autismo ele tem 25 vídeos, e para cada vídeo tem atividades com 3 a 5 perguntas. O curso de TDAH ele tem 21 vídeos, e para cada vídeo tem atividades com 3 a 5 perguntas. O curso de estimulação sensorial são 20 vídeos, com o mesmo esquema de atividades. O curso de AEE são 20 vídeos também, para cada vídeo atividades com 3 a 5 perguntas. E nesse curso de hoje, que a gente está lançando hoje, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, são 30 vídeos, onde a gente fala sobre a deficiência intelectual e sobre diversas síndromes, conhecidas por alguns e também desconhecidas. E para cada vídeo, uma atividade com 3 a 5, 6 perguntas. Então esse curso é um curso mais extenso, porque a gente tentou contemplar o máximo possível de síndromes que são comuns de se observar na infância, associadas à deficiência intelectual, associadas ao autismo, que é o que a gente tem hoje como maior demanda para os atendimentos clínicos institucionais. Então, nesse curso que a gente está lançando agora oficialmente, onde eu, professor Wilson Cândido, terapeuta ocupacional, diretor da Mais Estímulos, facilitador de alguns cursos de formação, de palestras e professor também da pós-graduação, em parceria com a FMB, a gente está mais uma vez reforçando o projeto Mais Estímulos Formação à Distância, onde nos organizamos nesse movimento de isolamento social, dando aos profissionais da saúde e da educação a oportunidade de continuar os seus estudos em casa, dentro do seu tempo, dentro do seu horário, já que a gente não está podendo marcar encontros presenciais e possivelmente até o final do ano os encontros presenciais serão com turmas mais reduzidas, porque não teremos mais essa possibilidade de um grupo maior
em função dos cuidados que teremos que ter ainda por algum tempo. Então, agora a gente está lançando oficialmente o curso de formação à distância, deficiência intelectual e síndromes infantis, onde já criamos um grupo para esse curso, tem alguns participantes já inscritos no grupo. É um curso com a carga horária total de 180 horas. Junto com os vídeos vai o material em slides, são em média 400 slides falando de várias síndromes que a gente vai citar hoje aqui nesse momento de live, para que cada participante possa ter esse material de consulta em outros momentos que achar necessário buscar por essas informações. Então a gente já conversou anteontem numa live sobre deficiência intelectual e a gente volta a reforçar o conceito acerca de deficiência intelectual como sendo um prejuízo intelectual significativo e abaixo da média em geral, onde se percebe, além do prejuízo intelectual, uma idade mental inferior à idade cronológica que a pessoa apresenta, vai aparecer enquanto percepção até os 18 anos de idade, que é o que a gente considera como um processo aí de observação para a deficiência intelectual, porém os diagnósticos já podem ser fechados a partir de 5, 6 anos de idade. Antes disso é mais arriscado se fechar um diagnóstico de deficiência intelectual, porque precisa esperar um pouquinho o desenvolvimento da criança acontecer. Associado ao prejuízo intelectual e à idade mental inferior, é preciso que a criança ou adolescente com essa condição apresente também dificuldades em 2 ou mais áreas do que a gente chama de condutas ou habilidades adaptativas, que é a capacidade de comunicação, de autonomia para atividades da vida diária, de recreação, de locomoção, de orientação, de saúde, do uso dos serviços da comunidade. Tudo isso está dentro do que a gente chama de habilidades adaptativas, que nos torna sujeitos independentes nos contextos diversos, tá? Então, nesse contexto, a gente tem falado muito de deficiência intelectual, não só no atendimento clínico, mas especialmente no contexto educacional, já que esse é o maior desafio, é o processo de inclusão de pessoas com deficiência, e talvez a deficiência intelectual e o autismo, além dos quadros sindrômicos que vão ter tanto o autismo como a deficiência intelectual possivelmente associados, tornam-se os grandes desafios para o movimento de inclusão, especialmente porque a escola ainda defende a ideia de aprendizado como leitura, escrita, comportamento ajustado no modelo padrão que a gente convencionou, e possivelmente esses quadros diagnósticos não venham se enquadrar tão perfeitamente nesse modelo de escola atual que a gente ainda tem. Então, a deficiência intelectual é esse grande desafio que faz parte aí do público-alvo da educação especial, dentro de um movimento que a gente defende como educação inclusiva, que é o direito de acesso, de permanência, com um investimento que gere sucesso. Para que esse investimento aconteça, se faz necessário serviços de educação especial, como salas de recurso multifuncional, que faz o AEE, atendimento clínico e educacional em centros de AEE, atendimento médico em parceria para o processo de diagnóstico e para intervenção medicamentosa. Então, esses serviços fora do eixo escolar, mas que contemplam, de alguma forma, as dificuldades dos alunos que estão transitando tanto no espaço escolar quanto nos espaços clínicos, buscando por outras intervenções que não apenas de ordem educacional. Então, a deficiência intelectual, o autismo, a deficiência física, visual, auditiva, as deficiências múltiplas e altas habilidades de superdotação são considerados público-alvo desse serviço que a gente defende como educação especial e como atendimento educacional especializado, tanto nas salas de recurso multifuncional quanto nos centros de AEE. E essa demanda de deficiência intelectual, ela cresce cada vez mais, não só pela deficiência intelectual em si, mas por se tratar de uma condição característica que pode ser comórbida de uma infinidade de outros quadros diagnósticos. E aí, nesse contexto, a gente tem autismo, que é um quadro diagnóstico muito significativo, onde 75% das pessoas com o diagnóstico de autismo trazem aí associado a esse diagnóstico um prejuízo de ordem intelectual, desde um prejuízo mais discreto até um prejuízo mais
acentuado. Assim como o autismo traz como comorbidade a deficiência intelectual, a gente tem o que chamamos de outros transtornos do neurodesenvolvimento que também podem ter deficiência intelectual associada, dificultando ainda mais o desenvolvimento desse sujeito, e as síndromes infantis, que é o nosso assunto em pauta hoje, onde a gente vai entender que muitas dessas síndromes trazem aí esse prejuízo intelectual associado, além da característica própria daquele quadro sindrômico. Lembrando que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, onde o nome dado a esse conjunto de sinais e sintomas ou vai a partir de uma característica muito particular, manifesta enquanto sintoma, ou levando o nome de um descobridor daquele quadro diagnóstico. Por exemplo, síndrome de Down. O nome é Down porque o descobridor foi John Langdon Down. E assim vai. Síndrome dos ossos de vidro. Ganha esse nome por se tratar de uma síndrome com uma fragilidade óssea, né, que facilita aí algumas fraturas e dificuldades ao longo do processo de calcificação. Então, nesse contexto, a deficiência intelectual ela vem como característica de muitas síndromes, né, que esse assunto, inclusive, deficiência intelectual e síndromes infantis, é pauta do meu próximo livro, que está saindo em breve, pela Paulinas, onde a gente também fala sobre a deficiência intelectual, diferencia a deficiência intelectual dos transtornos de aprendizagem e traz aí síndromes diversas associadas à deficiência intelectual. Cinco pontos importantes para a gente entender a deficiência intelectual enquanto sinal de observação. Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, já pode ser percebido nos primeiros anos de vida. Durante o processo de autonomia, essa criança continua dependendo de forma excessiva de alguém. Então você tem aí uma dependência ou parcial dependência. Uma criança com dificuldade em fazer uso dos recursos habituais que todas as crianças fazem, então uma pobreza no uso dos recursos. E uma dificuldade na capacidade de abstração. A compreensão é muito concreta, é muito ao pé da letra, dificultando aí o processo de compreensão mais amplo. Além de possível presença de hipotonia motora, uma flacidez muscular que gera aí alguns prejuízos no desenvolvimento da criança. O DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, ele traz a deficiência intelectual dentro de um capítulo chamado Transtornos do Desenvolvimento Intelectual. Transtorno do neurodesenvolvimento, que vem com o nome de transtorno do desenvolvimento intelectual ou deficiência intelectual. Quando esse documento vai para a Organização Mundial da Saúde, que vai elaborar o CID, a Classificação Internacional das Doenças, esse transtorno do desenvolvimento intelectual ele vai ser transformado em um outro termo chamado distúrbios do desenvolvimento, né, ou desordem do desenvolvimento intelectual. Desordem ampla do desenvolvimento intelectual, dependendo do nível de prejuízo. Então, nós temos no DSM-5 transtorno do desenvolvimento intelectual, que a gente conhece como deficiência intelectual, e temos no CID-11 distúrbio do desenvolvimento intelectual. É a mesma coisa, só muda de nome por conta de ser dois documentos, duas escalas de avaliação diferentes, mas que entra no quadro diagnóstico com aquela letrinha e o número que vem no CID, que a gente tinha como F79 no DSM-4 e CID-10, a gente vai ter no DSM-5 e CID-11 6A00 ponto alguma coisa. Então pode ser 6A00.1, quando for moderado, aí vem os níveis de classificação, grave, profundo, provisório e não especificado. Então essa seria a classificação da deficiência intelectual, dentro dos dois documentos chamados DSM-5 e CID-11. E essa observação do médico, para fechar o diagnóstico da deficiência intelectual, ele vai observar alguns critérios, por exemplo, dificuldades funcionais, tanto de ordem intelectual, como a gente já falou no conceito de deficiência intelectual, quanto de ordem adaptativa, levando em conta domínios conceituais, domínios sociais e domínios práticos. Com relação às dificuldades intelectuais, está ligado aí à capacidade de planejamento, de pensamento, de aprendizado, de experiência pela convivência e troca. Quanto às dificuldades adaptativas,
Está ligado aí aos prejuízos nas habilidades ou conduta de adaptação ao meio, enquanto autonomia e vida independente, e o início deve ser durante o período de desenvolvimento até os 18 anos de idade, tá? Então, nesse sentido, a gente vai observar, enquanto processo de avaliação, competências enquanto memória, linguagem, leitura, escrita, raciocínio lógico, aquisição de conhecimentos prévios, solução de problema, quando eu falo de domínio conceitual ou acadêmico. Enquanto domínio social, a gente vai observar no processo de avaliação as dificuldades voltadas à percepção de pensamentos, sentimentos e experiências, empatia, habilidade de comunicação, habilidade de fazer amizades, julgamento social, dentre outros. Isso no domínio social. E no domínio prático, aquelas questões ligadas à autonomia, tanto no contexto de vida diária, que são as AVDs, quanto no contexto de vida prática, que é a independência enquanto vida funcional ao longo do seu desenvolvimento. Entendendo que a prevalência é de 1%, né, em geral da população com a deficiência intelectual, que vai variando aí em relação às idades, e estima-se que a cada 1.000 pessoas, 6 tenham a condição para deficiência intelectual. Nesse sentido, a gente entende que é uma dificuldade cada vez mais presente em diversos quadros diagnósticos, tanto da deficiência intelectual em si, quanto da deficiência intelectual enquanto característica de outras condições comórbidas. É importante observar o quanto antes e fazer o encaminhamento para o processo de identificação e fechamento do diagnóstico, quanto para o processo de intervenção precoce, para que as dificuldades sejam amenizadas. A gente até falou numa live anteontem da importância de brigarmos e de cobrarmos nas secretarias de educação a criação de salas de recurso multifuncional na educação infantil, que já existe enquanto decreto, se eu não me engano, resolução 02, nota técnica conjunta 02 de 2015, perdão, que já existe há mais de 5 anos e que a gente não vê na prática acontecendo esse serviço de AE na educação infantil, que seria de grande valia, tanto para a identificação de dificuldades, quanto para o processo inicial de estimulação e, assim, termos menos condições de dificuldades ao longo da vida escolar. Para a deficiência intelectual, a gente entende que existem alguns fatores de risco, fatores pré-natais, né, fatores pós-natais, que são importantes de observar, fatores perinatais. Então, quando eu falo de fator pré-natal, estou falando de algumas situações importantes durante o processo gestacional, como desnutrição materna, má assistência à gestante, doenças infecciosas, o uso de substâncias entorpecentes, medicamentos, que são condições que podem provocar, durante o processo gestacional, a deficiência intelectual. Enquanto a observância perinatal se vai observar do início do trabalho de parto até o 30º dia de vida, que são má assistência, traumas durante o parto, anóxia ou hipóxia, né, que é prejuízo na oxigenação durante o parto, prematuridade. Alguns quadros observados nesses primeiros 30 dias de vida são fatores de riscos perinatais, tanto para a deficiência intelectual quanto para outros quadros diagnósticos. E do 30º dia de vida até a adolescência, né, a gente entende aí como pós-natais, tem alguns fatores que merecem a observância para saber se foi o causador ou não desse prejuízo intelectual. Desnutrição da criança, desidratação grave, infecções, intoxicações diversas, acidentes de trânsito, algumas condições que podem levar ao surgimento desse quadro diagnóstico. Então, a deficiência intelectual é esse universo de situações que devem ser observadas e sempre observando e aprofundando o conhecimento para não confundir deficiência intelectual com transtorno específico da aprendizagem. A gente sabe que são duas situações distintas, mas que no contexto escolar a gente ainda tem algumas confusões por parte de alguns profissionais. Bom, a deficiência intelectual ela é uma condição muito presente em diversas síndromes. É nesse contexto que o nosso curso vai acontecer, mostrando essas síndromes, caracterizando essas síndromes, para que a gente consiga entender como elas funcionam e as nossas estratégias, tanto de intervenção clínica quanto de intervenção educacionais, sejam de fato eficientes para o processo
de desenvolvimento dessas crianças. Então, entendendo como síndrome essa reunião, esse conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma condição X. Quando eu falo síndrome, eu falo de várias coisas juntas, por isso que é conjunto de sinais e sintomas, caracterizando aí um quadro particularizado, que ganha o nome do seu descobridor ou ganha o nome de uma característica muito especial e muito marcante desse quadro diagnóstico. A gente pode ter síndromes genéticas, síndromes cromossômicas, síndromes neurológicas, síndromes psiquiátricas, psicológicas. As que a gente vai abordar durante o curso à distância, são síndromes genéticas e síndromes cromossômicas e neurológicas. Tá? As psicológicas e psiquiátricas são aquelas que a gente tem aí, por exemplo, síndrome do pânico, síndrome de Burnout, são quadros que é mais comum em adultos, mas que podem também acontecer em algumas crianças, por exemplo. A primeira síndrome que a gente vai abordar no curso, tendo a deficiência intelectual enquanto característica comórbida, é a síndrome de Sequel. É uma condição muito particular, onde a característica crânio-facial marcante é o nariz no formato de bico de tucano, peito de pombo, a microcefalia presente, raquitismo, prejuízo intelectual, que é o que vem associado aí, além de outras condições associadas e marcantes nessa condição de Sequel. É uma síndrome rara, mas que já tem diversos relatos aí por trazer prejuízos no neurodesenvolvimento. A segunda síndrome muito interessante que a gente abordará no curso é síndrome Cri-du-Chat, conhecida também como síndrome do miado do gato. É essa expressão mesmo. Por que miado do gato? Porque há um prejuízo na passagem do ar durante o choro, durante a fala, que faz com que a criança emita um som, especialmente quando chora, semelhante ao rosnar de um gato, ao miado de um gato, que é muito agudo. Então é Cri-du-Chat, ganhando o nome de miado do gato, em função dessa condição aí de similaridade dos sons durante o choro e a fala se assemelharem ao miado de um gato, né? É uma condição cromossômica por conta da deleção do cromossomo 5, que vai provocar aí características marcantes como a deficiência intelectual, alguns atrasos físicos, a microcefalia muito presente também enquanto característica, baixo peso ao nascer, além de outras condições interessantes que é importante se observar durante o estudo que faremos acerca dessa condição diagnóstica. Tá? Traz diversas comorbidades associadas, que por isso que se faz importante em muitas síndromes abordagens multidisciplinares, não só a terapia, mas a fono, a físio, a pedagogia nas suas variações de abordagem psicopedagógica, neuropsicopedagógica, abordagem nutricional. Então, tem diversas abordagens no contexto multidisciplinar que se fazem importante para todas as condições de síndromes. Mais uma síndrome que a gente irá abordar no curso, síndrome de Gorlin-Goltz. É uma síndrome muito significativa, também traz algumas comorbidades associadas, possível perda visual, né? É uma síndrome do carcinoma basocelular nevoide, onde há uma predisposição às neoplasias em algumas áreas importantes do corpo. Uma delas é na área dentária. É comum aparecer ceratocistos odontogênicos em até 75% dos pacientes. Uma vulnerabilidade da pele em relação aos raios ultravioleta, características faciais muito marcantes, né, como a mandíbula protusa, além de outros critérios importantes de observação. Então, é uma condição que pode ter a deficiência visual associada, em alguns casos também deficiência intelectual associada. A Sherry Carvalho está perguntando, o curso está sendo lançado oficialmente nesse momento, agora nessa live, e daqui a pouco já começarei a liberar os vídeos para o grupo das pessoas que já estão inscritas, mas a qualquer momento pode entrar para participar, tá? Síndrome de Turner, ou Turner, uma outra condição diagnóstica muito importante, associada também aí ao par de cromossomo X, quando tem algum tipo de alteração, podendo aí apresentar um cromossomo X ausente ou parcialmente ausente, trazendo alguns problemas médicos interessantes, além dos atrasos no neurodesenvolvimento. Baixa estatura, problemas na puberdade, tendências à infertilidade,
dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. A Amélia está perguntando qual o valor do curso. E no curso mostra algumas imagens, Amélia, todas não, mas algumas imagens a gente mostra em algumas lâminas dos slides. O valor do curso, todos os cursos à distância, cada curso custa R$100. Né? Qualquer outra informação me chama no privado, no WhatsApp, que eu te mando bem direitinho, detalhado cada curso, tá? Bom, síndrome de Turner é uma outra síndrome abordada no curso, além de outras tantas que a gente vai citar ainda nessa live, como, por exemplo, a síndrome alcoólica fetal. Uma síndrome muito comum de se observar, especialmente em decorrência de mães usuárias de álcool. É mais comum em classes menos favorecidas, essa é a incidência maior, trazendo aí diversas características particulares para essa condição: prejuízo intelectual, microcefalia, alterações no formato facial, a presença de outras condições comórbidas muito interessantes, como fissuras palpebrais, sinais eventuais na prega ocular, que é a prega epicântrica, má formação do nariz. É considerada na atualidade um dos maiores recorrentes para a deficiência intelectual, por se tratar aí de consequências de diversas gestações de mães usuárias de álcool, tá? É muito importante observar esse contexto, porque a criança vai nascer com baixo peso, com microcefalia, com alterações visuais, auditivas, dificuldades comportamentais também podem estar presentes nesse contexto da síndrome do alcoolismo fetal ou síndrome da abstinência alcoólica fetal. Outra síndrome abordada será a síndrome de Jones-Larson. É uma síndrome muito característica porque se observa nesse contexto uma pele logo ao nascer com um padrão ressecado e um cheiro muito forte, assemelhando-se à escama de peixe. É um quadro sindrômico muito interessante porque ele pode se repetir em todos os filhos daquele casal que tenha essa condição da síndrome de Jones-Larson. Tá? Os principais sintomas já aparecem logo nos primeiros dias de vida do bebê, e a característica maior é essa pele áspera, ressecada, com aspecto de escama de peixe, que leva aí a uma reação de coceira, é considerado uma ictiose, né? É permanente, e a criança pode ficar irritada, pode ter choros recorrentes, porque coça e causa um desconforto muito grande, gerando aí problemas também de ordem comportamental. Além disso, pode vir, além do prejuízo intelectual, ainda pode trazer a paralisia de alguns membros associados, como característica comórbida, entendendo como sendo uma síndrome que traz deficiências múltiplas, tanto intelectual quanto física, em muitos casos. Normalmente são filhos de pais consanguíneos, né, de parentes muito próximos, e que traz aí já é um fator de risco a mais para a recorrência de alguns casos. Síndrome de Prunibelli, uma outra condição diagnóstica muito particular, por se tratar de uma síndrome conhecida também como abdômen de ameixa seca. A criança nasce com a ausência da musculatura abdominal, dificultando aí a segurança, né, o controle dos movimentos peristálticos, levando aí a um desconforto por conta da criança, além de outros prejuízos, né, associados tanto a questões de ordem intelectual quanto visual, física, auditiva. Pode ter aí outras deficiências comórbidas associadas. A malformação corporal pode acontecer. Então, em alguns casos, se faz necessário cirurgias para correção de algumas malformações, né, que é a primeira indicação de tratamento, além de outras intervenções para estimulação precoce, tanto de ordem física quanto de ordem intelectual. Tá? Então, é um quadro bem significativo que traz comorbidades como mau funcionamento renal, problemas respiratórios, problemas cardíacos. Então, é um conjunto significativo de sinais e sintomas que é a síndrome de Prunibelli. Tá? Interessante que se faz mais uma vez o reforço à importância da abordagem multidisciplinar. Síndrome de Usher, também muito marcante por se tratar de uma síndrome que tanto pode trazer prejuízos intelectuais, mas a sua essência maior de observação é a perda visual gradativa e a perda auditiva. Isso gera a compreensão aí de que inicialmente essa criança ou adolescente vai precisar aprender Libras, mais tarde Braille, quando perder,
a visão e a audição, precisará da Libras tátil como ferramenta de comunicação. A síndrome de Usher, ela pode acontecer em níveis diferentes, ela tem 4 subtipos, né? No subtipo 1, ele provoca uma surdez profunda de nascimento, logo ao nascimento, e retinose pigmentar, né? A cegueira noturna com perda de equilíbrio. E ela vai aumentando os níveis de prejuízo de acordo com cada tipo. Então, são 4 subtipos para a síndrome de Usher. Então, é um possível candidato ao longo do processo de evolução da síndrome para a surdo-cegueira, né? A perda da capacidade visual e da capacidade auditiva. Mais uma síndrome para vocês, síndrome de Williams. Outra condição muito interessante, por se tratar de um quadro físico marcante, onde a presença mais significativa é o padrão facial. Os meninos se assemelham facialmente a faces de um gnomo e as meninas a faces de fadas. Um sorriso largo, um lábio muito carnudo, né? Alguns com prejuízos no crescimento da cabeça, microcefalia possivelmente presente, nariz muito pequeno, mas uma capacidade auditiva excepcional para aprendizado musical. Então, é uma aposta aí enquanto ferramenta de estimulação. Traz a deficiência intelectual presente e a característica maior é esse sorriso marcante, além de dentes pequenos, espaçados, orelhas proeminentes e outras condições observadas. É uma síndrome cromossômica, né, genética, associada aí ao cromossomo 7, como característica para a definição dos sinais e sintomas da síndrome de Williams. Outra síndrome interessante que a gente abordará no curso é a síndrome de Noonan. É uma condição associada aí ao nanismo, e nanismo já é considerado uma deficiência física que traz aí outras condições presentes associadas, possível prejuízo intelectual, além de questões de ordem física, que pode também se confundir em algum momento com outros quadros diagnósticos, como a síndrome de Turner, mas a Noonan traz características muito particulares. Há características faciais incomuns, pescoço alado, esse pescoço junto do corpo, dificultando a movimentação do pescoço em relação ao tronco, deformidade torácica, cardiopatia congênita em 50% dos casos, até 25% dos casos tem deficiência intelectual, trazendo aí outras condições que serão características desse quadro diagnóstico. Uma outra condição diagnóstica muito interessante, não tão rara, mas que a gente vai encontrar aí em alguns locais, é a síndrome de Sotos. O nome Sotos em homenagem ao seu descobridor, e a característica dessa síndrome é o crescimento ósseo. Por isso ela é chamada também de gigantismo cerebral. Então, as características mais marcantes da síndrome de Sotos é o crescimento dos ossos da face, das extremidades, mãos e pés. Pode vir associado tanto à deficiência intelectual quanto ao autismo. Então, a maioria dessas síndromes podem ter o autismo associado. Então, a síndrome de Sotos traz essa idade óssea avançada, que pode acontecer logo cedo, logo ao nascimento, ou não ser percebido e se manifestar um pouco mais tarde. Isso provoca desconforto, por conta de causar dores durante esse processo de crescimento. E aí faz importante algumas observâncias enquanto intervenção, porque um quadro diagnóstico que, além do prejuízo intelectual, traz instabilidade emocional, comportamentos ritualizados, se tiver o autismo associado, quadros de ansiedade, irritação, porque o crescimento desses ossos pode levar também a desconforto, fazendo com que a criança sinta dor durante esse processo. Então, é um quadro bem interessante, que merece uma atenção, porque ele vai aparecer aí nos nossos espaços de atendimento clínico institucional. Síndrome de Marfan, outro quadro diagnóstico também possivelmente associado ao autismo, mas também com possível presença de deficiência intelectual, que a gente falou inicialmente na nossa live. Então, a característica marcante desse quadro diagnóstico é o que a gente chama de aracnodactilia. Essa palavra mesmo. É aquele padrão de crescimento corporal muito alto, um corpo muito magro, né, os braços muito magros e longos, além das pernas muito longas e finas, semelhante aí às patas, né, as patas de uma aranha, por isso o nome aracnodactilia. Os dedos muito compridos, os braços muito longos e finos,
trazendo esse caráter muito significativo para a observação física, enquanto condição cromossômica do cromossomo 46, aliás, do cromossomo que, em vez de apresentar um padrão de organização, ele aconteceu de forma alterada, né? A gente, em geral, tem 46 cromossomos, que são divididos em 23 pares, né? Um herdado do pai e outro da mãe. Esses pares de cromossomos são iguais e os genes que os pertencem ocupam sempre o mesmo lugar em ambos os cromossomos. Então, nesse contexto aí, pode ter uma alteração nessa formação dos pares de cromossomos, entendendo aí que pode acontecer diversos casos também na mesma família. Então, a incidência de casos na mesma família é até 70%. A Renata está perguntando se pode trazer deficiência intelectual na síndrome de Marfan. Sim, não é em 100% dos casos, mas tanto pode acontecer o prejuízo intelectual, como pode também vir associado ao autismo em alguns casos, tá? Não é uma afirmação para todos os casos, porque a Marfan ela tem prejuízos na formação esquelética, na formação cardíaca e visual, e também pode trazer prejuízos intelectuais associados, né? Não em 100% dos casos, mas em muitos casos pode vir também esse prejuízo associado, ok? Vou mais aqui, além desse prejuízo de Marfan, a gente tem outras condições que merecem atenção especial. É um diagnóstico que desafia a observância médica, pois os principais sinais e sintomas podem não ser percebidos com muita facilidade, né, em função aí de se confundir até com outras condições diagnósticas. Por isso que é importante todos os exames solicitados para se descartar outras condições, além de chegar aí à compreensão para a síndrome de Marfan. É interessante essa condição diagnóstica, tanto para abordagem terapêutica ocupacional, quanto educação física e psicomotricidade, por se tratar de uma condição que tem que se ter cuidado com a orientação para atividades físicas, né? Tem que ter algumas restrições em relação a algumas atividades físicas, por conta de alguns prejuízos associados como características comórbidas, tá? Síndrome de Prader-Willi ou Prader-Willi, outra condição diagnóstica que pode ter ou não a deficiência intelectual associada, mas em alguns casos já temos confirmação de deficiência intelectual associada. A característica marcante da Prader-Willi é uma compulsão alimentar muito forte, como se houvesse um prejuízo no hipotálamo, enquanto condição neurológica, dificultando aí a sinalização para o sujeito de que ele já saciou a sua fome. Ele tem problemas metabólicos associados, problemas comportamentais, flacidez muscular generalizada, muito similar àquela flacidez da síndrome de Down, né? Pode levar aí, em função da compulsão alimentar, a quadros de obesidade, além de diabetes e outras condições comórbidas. Faz importante desde cedo, fortalecimento muscular, intervenções no tocante ao processo de ensino e aprendizagem, em outras questões que são importantes para o desenvolvimento, do neurodesenvolvimento desse sujeito, por se tratar de uma condição que pode ter aí diversas características presentes, não só de comportamentos, como de outras condições, né? Pode ter um atraso no desenvolvimento global, daí a preocupação com prejuízos intelectuais em alguns casos, dificuldades na aquisição da fala, né? Malformações corporais, que demandam aí essa observância para melhor compreensão e elaboração de um plano de intervenção. Síndrome de Sanfilippo, outra condição diagnóstica que faz parte de um grupo de doenças chamadas mucopolissacaridose. É uma condição interessante, Sanfilippo, em homenagem ao médico que descobriu essa condição diagnóstica, né, que é Sylvester Sanfilippo, e traz aí algumas condições nesse contexto da mucopolissacaridose, destacando-se aí a estatura, o padrão facial, que apresenta-se com um padrão envelhecido em alguns casos, né, como se a pele tivesse maltratada, e ela pode ter alguns subtipos, né, pode ter o subtipo A, B, C e D. Em cada subtipo você tem um nível de gravidade ou de presença sintomática diferenciada. Então, vale a pena estudar um pouco sobre mucopolissacaridose, para entender que dentro desse grupo de condições, né, das quebras desses sacarídeos, a gente tem aí a síndrome de Sanfilippo associada, tá? Então, esse grupo de mucopolissacaridose, ele é bem
comum em alguns grupos familiares. A gente tem alguns relatos até no estado do Ceará de uma comunidade X que tem muitos casos de mucopolissacaridose, que ainda não se sabe com exatidão se são condições associadas à consanguinidade ou se é uma condição que já traz aí outras situações associadas. Essa mucopolissacaridose, né, que faz parte desse grupo de situações, pode ser chamado também de Hurley-Shire e Shire. São os tipos diferenciados, entendendo que mucopolissacaridose significa consistência gelatinosa de moléculas, daí o nome muco. Esse poli significa muitas, e o sacarídeo é um termo genérico utilizado aí para o açúcar. Então seria a dificuldade que se tem de quebrar esse sacarídeo, né? E nessas condições aí está muito presente e de forma recorrente. Pode ter até 7 apresentações diferentes enquanto níveis de prejuízo. O tipo 3 é o mais grave, né, que traz aí algumas limitações físicas, alguns problemas ligados a questões inguinais, umbilicais, a cabeça muito grande, macrocefalia, além de outras condições associadas. Síndrome de Wilson, outra condição diagnóstica, não foi homenagem a mim, porque não fui eu que descobri, mas é uma condição que traz sintomas presentes entre os 12 e 23 anos de idade, quando há uma dificuldade na eliminação do cobre pelo organismo, trazendo inchaço, fadiga, dor abdominal, movimentos descontrolados ou mal coordenados, né, em sua forma mais ampla. Então, pode ter aí diversos prejuízos na pele, nos músculos, algumas condições neurológicas associadas, prejuízos associados a comportamentos psiquiátricos, além de questões associadas ao fígado, muito presente, e outras tantas comorbidades que podem estar presentes à síndrome de Wilson. Síndrome de Dandy-Walker, uma outra condição que também pode ter o autismo associado, e a principal característica do Dandy-Walker é o prejuízo de ordem cerebelar, que é esse órgão, essa área cerebral específica capaz de controlar o nosso movimento, postura e equilíbrio, que pode estar em prejuízo na condição de Dandy-Walker, além de possível quadro de deficiência intelectual e hidrocefalia associada a Dandy-Walker. Então é importante observar para que a hidrocefalia seja corrigida e o processo de estimulação precoce aconteça de forma precoce de verdade, dando aí chance para o sujeito evoluir, mesmo com as condições presentes que o quadro sindrômico impõe. Síndrome de Apert, outra condição diagnóstica que traz uma característica muito interessante. A síndrome de Apert, ela é conhecida por essa característica interessante chamada acrocefalosindactilia. A mais comum é a tipo 1. Então é um quadro onde se tem um padrão marcante de anomalia crânio-facial, daí a palavra acrocefalia, e tem uma associação direta com algumas particularidades, onde os dedos dos pés ou os dedos das mãos encontram-se fundidos, juntos, daí o nome sindactilia. Em alguns casos, a síndrome de Apert pode também trazer um padrão muito marcante, que alguns teóricos vão chamar de acromegalosindactilia. Mas o termo mais coloquial é acrocefalosindactilia, porque é esse padrão facial muito marcante, uma implantação ocular não muito adequada, o padrão bucal e da arcada dentária também disforme, além da fusão dos dedos como característica marcante. É considerada uma condição estudada hoje por se tratar de um distúrbio genético com forte herança genética e traz aí, além desses prejuízos que vão ser classificados em níveis também, a partir da fusão dos dedos, até 3 níveis diferentes, pode ter também aí o prejuízo intelectual muito presente em alguns casos, além de outras condições que merecem atenção especial. DMD, distrofia muscular de Duchenne, uma outra condição diagnóstica muito interessante, por se tratar de um tipo de distrofia muscular que traz um prejuízo especialmente na capacidade de marcha, onde o caminhar e atividades psicomotoras de ordem geral, como correr, pular e saltar, podem estar prejudicadas em função dessa perda gradativa do controle muscular e da realização de movimentos, que acontece aí a partir de uma situação de prejuízo no cromossomo X,
né, trazendo aí a distrofia muscular de Duchenne como uma condição muito presente em alguns casos, né? É importante observar o quanto antes para que as propostas de intervenção aconteçam também no tempo esperado e a pessoa não tenha tanto prejuízo na sua vida funcional, especialmente para orientação, né, e mobilidade, especialmente em mobilidade. Então, é um quadro que pode acontecer de forma recorrente em algumas famílias, traz o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, dentre eles a deficiência intelectual, padrão postural inadequado, em alguns casos pode-se perceber aí, ou, se não a deficiência intelectual, um outro problema ligado ao processo de ensino e aprendizagem. Dificuldade vestibular e proprioceptiva, dificuldade com ritmo. Então é um quadro diagnóstico bem interessante que merece uma abordagem multidisciplinar a partir de uma intervenção precoce. Síndrome de Joubert, outra condição diagnóstica interessante, caracterizada pela agenesia total ou parcial do verme cerebelar, causando alterações em estruturas encefálicas, como a dilatação do quarto ventríloco e além de outras condições de displasias dos núcleos cerebelares e outras áreas interessantes que promovem aí algumas condições particulares, como protusão da língua, hipotonia muscular, ataxia, né, uma dificuldade muito grande na coordenação, alterações sensoriais com marcante dificuldade frente a ruídos, pode ter o autismo como comorbidade presente, prejuízo intelectual também em muitos casos, né, da síndrome de Joubert, que merece uma atenção especial. A abordagem sempre multidisciplinar, de forma muito específica, porque cada caso requer uma intervenção pontual, e processo de estimulação precoce o quanto antes. Bom, a gente tem ainda 10 minutos de live e eu não falei metade das síndromes, porque são muitas. Só para deixar vocês com água na boca para correr e fazer o nosso curso à distância, deficiência intelectual e síndromes infantis, onde a gente vai abordar tanto a deficiência intelectual como diversos quadros sindrômicos como esses que eu acabei de citar, além de outros que ainda não dará tempo de falar durante essa uma hora de live, mas que vão estar distribuídos em 30 vídeos, com um tempo de 10 a 12 minutos cada vídeo, que serão disponibilizados daqui a pouco, já a primeira remessa de vídeos no grupo desse curso, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis. Vamos falar de mais algumas. Síndrome de Lennox-Gastaut, ou Gestalt, é uma condição muito recorrente associada à epilepsia, considerada epilepsia refratária ou epilepsia de difícil controle, né, traz a deficiência intelectual de forma evidente em quase todos os pacientes com Lennox-Gastaut. Alguns quadros de Lennox-Gastaut podem ter de 50 a 250 microconvulsões, né, durante o dia. Isso traz perdas cerebrais ao longo do processo. Apesar da medicação, não há um controle 100% eficaz por se tratar de uma epilepsia grave, chamada de refratária, que são aquelas de difícil controle. Síndrome de Goldenhar, ou Goldenhar, seja lá a pronúncia que for. Outro padrão físico interessante, orelha rebaixada, assimetria facial, fenda palatina, alterações comportamentais, até 10% dos casos tem deficiência intelectual, 50% dos casos tem problemas cardiovasculares, além do autismo e de outras condições que podem ou não vir associadas. Também se faz importante abordagem multidisciplinar, porque desde o nascimento já se tem correções cirúrgicas no intuito de corrigir algumas malformações que podem acontecer no sujeito de ordem geral, facial, corporal. Síndrome de Cornelia-de-Lange, também conhecida como Síndrome de Brackmann-de-Lange ou Nanismo de Amsterdã. Então, a Cornelia-de-Lange é uma condição muito presente, muito recorrente em meninas, mas também pode acontecer em meninos. É uma condição que traz a microcefalia presente, encurtamento do palato, fala nasalizada, presença de pelos excessivos no corpo e nas sobrancelhas, que vêm juntas. É um padrão facial disforme em alguns casos. É bem recorrente malformações das mãos, além de problemas comportamentais e intelectuais associados em muitos casos. Síndrome de Angelman, outra condição interessante que merece um estudo mais aprofundado. Eu agora tenho só 5 minutos e eu vou só citar mais algumas síndromes para a gente ficar aí com a vontade de estudar. Síndrome de Angelman,
Outra condição é a esclerose tuberosa, que é muito recorrente no autismo. Também vamos abordar durante o curso. A epilepsia, né? Tanto a epilepsia vai ser abordada, como ela também é uma comorbidade de muitas outras condições diagnósticas. A síndrome, doença celíaca. A gente sabe que 1% da população mundial tem a doença celíaca, que é uma intolerância a alguns alimentos, especialmente o glúten. Já pode ser uma outra comorbidade que se pode encontrar em muitos casos de autismo, né, que é a intolerância a alimentos derivados de trigo, centeio, aveia, cevada, que provoca desconforto gastrointestinal. Outra condição abordada, síndrome de Guillain-Barré, que a gente já sabe que é em decorrência de muitos casos, não de todos, mas em alguns casos decorrente do Zika vírus, assim como a microcefalia e a síndrome congênita do Zika vírus. Então, são condições que trazem aí a associação com o mosquito, especialmente de 2015 para cá, quando a gente descobriu um quantitativo a mais de casos de microcefalia, não só aqueles característicos de síndrome, mas em decorrência de mães que tiveram durante os 3 primeiros meses gestacionais Zika vírus como a possibilidade de manifestação que traz a associação com a microcefalia, além de Guillain-Barré, síndrome congênita do Zika vírus e outras condições como encefalite, né? Vamos falar também do autismo como um movimento aí já dentro dessa condição, mas vamos falar especialmente da síndrome de Savant, fazendo uma diferença entre Savant e alta habilidade, que é outra condição que se confunde muito, além de outros quadros diagnósticos que a gente vai citar durante o nosso curso. Então, essas foram algumas das síndromes que a gente abordou durante a escrita do meu livro, quando eu estava escrevendo esse livro, e parte desse quadro vai vir no nosso curso de formação à distância. Algumas não vamos tratar, por exemplo, não vamos falar da síndrome de Down, porque vai ser um outro curso só sobre síndrome de Down, que é um quadro bem extenso de conteúdo, e nesse a gente vai abordar esses quadros diagnósticos que eu citei e mais algumas outras condições. Então, quem tiver interesse em fazer esse curso à distância, deficiência intelectual e síndromes infantis, é só me chamar lá no privado WhatsApp, 988783532. Lá a gente vai explicar para vocês como vai acontecer o curso, mas de antemão são 30 vídeos falando de deficiência intelectual e de diversas síndromes. Nesses 30 vídeos terão também atividades para cada vídeo, com 2 a 5, 6 perguntas cada atividade, umas com 3, outras com 5. A cada semana, durante 3 semanas, serão disponibilizados 3 grupos de 10 vídeos. Daqui a pouco já vou liberar os 10 primeiros vídeos com as atividades. E a cada semana eu libero mais 10 vídeos, 10 atividades, até fechar os 30 vídeos. A qualquer momento pode entrar para fazer o curso, porque são vídeos gravados, que você pode organizar o seu horário em casa, o seu tempo, e ir assistindo os vídeos e fazendo as atividades de acordo com cada vídeo. Junto com os vídeos serão disponibilizados todos esses slides, com mais de 400 lâminas falando sobre as diversas síndromes, para que sirva de material de apoio para consulta durante a execução da atividade e durante o momento de assistir a cada vídeo, tá? Alguém disse aqui que o vídeo está pausado. Para mim aqui está normal. Não sei como é que tá aí para vocês. Tá ok aí o som e a imagem? Som e imagem tá ok, pessoal? Alguém me dá um retorno aí? Vídeo pausado, não sei. Aqui tá normal. Normal agora? Ok? Bom, então estamos encerrando essa live, onde a gente conversou sobre deficiência intelectual, sobre diversos quadros sindrômicos com a deficiência intelectual associada, com o autismo associado, que serão abordados no meu próximo livro, mas que já podemos fazer a partir desse curso que será lançado agora. O telefone, acho que é Rochelle, é 988783532. Só me chamar lá no WhatsApp que eu mando as informações direitinho para vocês. Já, ao concluir essa live, já vou disponibilizar no grupo desse curso os primeiros vídeos. Lembrando que a gente tem esse curso, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, mas também temos outros cursos à distância, Autismo, TDAH
estimulação sensorial e atendimento educacional especializado. Esse é o nosso 5º curso à distância, tá? Então, esse vai ser lançado agora, mas os outros já estão acontecendo. Quem tiver interesse é só chamar lá, que eu mando informações do curso que você se interessar. E já já eu estarei disponibilizando lá no grupo os vídeos e as atividades. O número do telefone é 988783532. Aí a Rochelle já anotou. Obrigado, Rochelle. Então, gente, alguma pergunta a fazer sobre essas condições diagnósticas? Alguma curiosidade sobre esses quadros que eu citei? Eu sei que foi rápido, porque são muitas condições. A gente não consegue abordar todas no curso, mas boa parte delas, pelo menos 30 delas, a gente vai abordar durante o curso, para entender que a gente ainda tem outras condições para estudar, como síndrome de Moebius, síndrome de West, síndrome de Silver-Russell, síndrome de Rett, né, osteogênese imperfeita. A apostila, manda para mim, eu acho que eu ainda tenho a apostila do Bruno, manda para minha mensagem que eu vejo se eu ainda tenho, viu? Outros quadros que é interessante também estudar, síndrome do X frágil, síndrome de Down, que a gente vai lançar na próxima semana, um curso só sobre síndrome de Down. Temos mais 2 cursos para acontecer ainda nesse período de junho a julho. Síndrome de Down, características e comorbidades, e o outro curso é transtornos específicos de aprendizagem e dicas de intervenção, que é dislexia, descalculia, desgrafia e desortografia. A gente vai ter até julho 7 cursos à distância acontecendo, onde cada um de vocês podem fazer aí no seu tempo, no seu ritmo, sem pressa, organizando o seu horário. E ao final de todas as atividades, você encaminha por e-mail e a gente emite a certificação para todos os cursos, certificação de 180 horas, entendendo que é um curso que vai demandar estudo, pesquisa para a execução das atividades, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Quem tiver interesse no curso, é só me chamar pelo WhatsApp, já vou sair já já e vou organizar o material para começar a postagem no grupo desse curso Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis. Lembrando que a gente tem outros cursos de formação à distância. Caso tenham interesse, é só me chamar que eu mando as informações para vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença, boa noite a todos e em breve a gente divulga mais uma live aí com outra temática interessante para vocês. Beijos!